A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja muito bem-vindo à nossa 12ª videoaula das nossas lições de adulto da Escola Dominical, publicada pela CPAD. Hoje estaremos aprendendo ou aperfeiçoando nosso conhecimento acerca da bondade de Deus em nos atender. Estamos chegando na reta final da nossa base de estudos, que é o Sermão do Monte, mas continua falando conosco gloriosamente. Na lição de hoje, nós temos uma leitura bíblica em classe que traz para a gente 4 ensinamentos, na verdade. Nós temos aqui na lição de hoje 4 ensinamentos, todos são de extrema importância para as nossas vidas. Temos o título da lição, que é chamado de, o pessoal colocou aqui, de a bondade de Deus em nos atender, mas a lição como um todo traz também para nós aquela lei onde diz que tudo que a gente quer, o que deseja que os homens nos façam, a gente deve fazer da mesma forma. E temos aqui outro ensinamento acerca do caminho, da porta estreita, da porta larga, caminho que conduz à perdição, caminho que conduz à vida eterna, enfim. Temos também o outro ensinamento que é acerca do tomar de cuidado, a tomada de cuidado com relação os falsos profetas. Então, são muitos ensinamentos numa lição só. Vamos tentar resumir o máximo possível aqui para os amados. Nosso textuário está em Mateus 7,11, que diz o seguinte: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Nossa verdade prática diz que Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Está aí a resposta do porquê que Deus não nos concede tudo o que nós queremos ou tudo o que nós pedimos. Porque Deus tem, na sua essência, na sua soberania, na sua onisciência, Ele tem um conhecimento prévio daquilo que realmente é bom para as nossas vidas e o que não é bom. Às vezes nós achamos que se colocarmos as mãos em tudo que queremos, se tomarmos posse de tudo que desejamos, às vezes imaginamos que isso será muito bom para nós e que isso nos trará uma felicidade completa, mas Deus sabe que não é bem assim. Então, Ele permite-nos algumas coisas, nos concede algumas coisas pela sua graça e outras não. Isso é fato, Então, nossa leitura diz o seguinte, a primeira parte: Pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abre-se-vos-á. É preciso já de entrada dizer que pedir e dar-se-vos-á não significa dizer que tudo que eu quero e que eu peço Deus vai me dar. Tem aqui dentro desse texto ainda um outro contexto que nos deixa claro que Deus está disposto a dar aquilo que é segundo a sua soberana vontade. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis, porventura colhe-se o uva dos pinheiros, o figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A nossa introdução: nessa lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo as nossas necessidades. Quando Ele diz: Pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver
segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão do Monte. O Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheio do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Dentro da introdução, o autor colocou aqui os assuntos, que traz a nossa leitura bíblica em classe, desde a petição e a bondade de Deus em atender, passando pelo dever de realizar para com o nosso próximo aquilo que desejamos que ele faça para conosco, passando-se pelo caminho estreito e culminando com o cuidado para com os falsos profetas. Mas vamos falar de antemão sobre a bondade de Deus. A bondade. Vamos à definição da palavra bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. Ou seja, a pessoa, quando é boa, a ação, consequentemente, também é boa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não é um atributo propriamente do homem. Existe homem bom? Sim. Inclusive, quando nós lemos Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós encontramos o que acontece quando o Espírito do Deus que é bom passa a habitar na gente. Ele produz em nós o fruto, e uma das modalidades do fruto do Espírito é bondade. O apóstolo Paulo, ele declarou o seguinte, Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo apresenta o estado do homem independente da graça soberana do Senhor nosso Deus. Ao pecar, que foi o que levou o ser humano a esse ponto, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Ou seja, por que Jesus fala que é necessário nascer de novo? Porque na velha criatura a gente não consegue frutificar para a glória de Deus. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Nós vimos a introdução sobre a bondade de Deus. Agora, a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza. Por isso, João disse que ele é amor e fonte de toda benignidade. De modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O texto de Mateus 19, versículo 16 ao 26, mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Quando ele chega, ele fala assim para Jesus: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta: por que me chamas bom? Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio de boas obras. Se estas não foram ou não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus, ou seja, as boas obras não têm nenhum peso salvífico, quando são praticadas sem fé e sem amor. Ou seja, para resumir, fé e amor produz boas obras. Boas obras não produz fé e amor. É o contrário, Deu para os humanos entenderem. Bem, a fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo, então vem lá o fruto, a bondade em ação. Por isso que Tiago disse que se você tem fé, mas não tem obra, então sua fé é morta. Porque uma fé real e verdadeira e genuína, acompanhada de amor a Deus, é inevitável que não aconteçam boas ações, que não aconteçam boas obras, porque, claro, vai ter o fruto do Espírito, que é bondade,
Bem, a bondade de Deus agora no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo, fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Ponto. Somente Deus é, em toda a sua essência, verdadeiramente bom por si mesmo. Ele é bom, sua essência é bondade. Né? Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está manifestando o seu amor ao mundo escravizado no pecado, ao mundo que está de costas para Deus, que não se importa com o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos Cristo morrendo na cruz por nós. Só que me chama muita atenção, sabe o que é? Até que ponto vai o amor de Deus? É que quando a gente vê lá em Apocalipse, por volta do capítulo 3, verso 19, 20, verso 19 por aí, o Senhor Jesus está lá de fora da igreja batendo na porta para entrar. Quer dizer, esse pessoal já conheceu a verdade, esse pessoal já foi beneficiado com a bênção de Deus, só que agora, prosperando eles financeiramente, se tornando egoístas, eles põem Jesus para fora. Mas olha até que ponto vai a bondade e o amor de Deus. Jesus está do lado de fora batendo e dizendo que se alguém abrir, ele vai entrar, vai cear com essas pessoas e as pessoas vão cear com ele. Entende? Jesus tem o melhor para nós. Então, vemos aí a bondade de Deus, porque podemos pensar o seguinte: como Jesus já morreu na cruz por todos e essas pessoas, essa igreja botou ele para fora, poderia pensar o seguinte: já que vocês não me querem mais, então vou embora, vocês se viram sozinhos. Pelo contrário, o amor de Deus, a bondade de Deus é tão grande que ele insiste em bater na porta da igreja que o colocou para fora. Isso é tremendo. Então, amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Isso é verdade. Mesmo sendo imperfeito, jamais deveríamos ou jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração segundo a sua perfeita vontade? Ora, o fato é o seguinte: se nós, que por natureza somos maus, isso é, quando colocamos frente a frente com Deus, todo ser humano é mau. Se nós, por natureza que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é todo amor e todo bondade em toda a sua essência. Com certeza, né, dentro da sua vontade, ele nos suprirá. Amém? Então, segundo capítulo, nós deixamos aqui o assunto da bondade de Deus. Vamos adentrar um pouquinho sobre os dois caminhos. Nós temos dois caminhos a escolher, conforme Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 7, por volta do versículo 13. Ele nos instrui a entrar, né, pelo caminho estreito, pela porta estreita. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando a ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão, né, com Deus. A porta fala de acesso a uma nova vida, a uma viva esperança, a uma viva experiência com Jesus. E o caminho, quando falamos em caminho, falamos em caminhar, falamos em caminhada, falamos em agente em movimento, porque caminho é trilhado por alguém e esse alguém está em movimento, dando a entender que o texto dá uma claridade para a gente de que modo devemos andar, caminhar e nos portar, né, diante de Deus. A porta fala de acesso a uma nova vida e o caminho fala da conduta nessa nova vida. Conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora segue o caminho e único,
o melhor e único caminho a Deus. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho. É possível que, ao mencionar estes termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas portas estreitas. Essa portinhola era chamada de fundo de agulha, e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era completamente impossível, e sendo necessária a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Era uma porta muito pequena, muito apertada. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, porque poucos há que tenham o desejo e a capacidade de largar a bagagem para poder seguir em uma nova vida com Cristo. É preciso entender que é necessário para seguir a Cristo abnegação, renúncia, largar tudo, pegar a cruz, seguir Jesus. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. E Jesus estava mostrando que é um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. E agora, vamos viver sem praticar nenhum ato religioso? Não vamos orar, não vamos ler Bíblia, não vamos nos consagrar, não vamos jejuar, não vamos fazer nada porque basta que tenha fé em Deus, que a gente chega na glória? Não é isso que o texto e o seu contexto está explicando, até porque agora há pouco Jesus estava nos estimulando a orar. Agora, o fato é que estas coisas, sem a devida fé e o devido coração colocado em Deus, realmente são inúteis. Porque a nossa salvação não é por atos, mas por fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Agora é necessário dizer que a fé sem suas ações, sem suas obras, é uma fé morta. Então, se eu tenho a fé, eu tenho também as práticas que agradam o coração do nosso Deus, visando, claro, uma comunhão com Deus. Quando oramos, quando lemos Bíblia, quando nos consagramos, claro, isso é o desejo de cada vez mais mantermos cada vez mais próximo do Senhor e termos um relacionamento cada dia mais profundo com Ele. Não é tentando, eu vou orar para poder ser salvo. Não, não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que ensinamos. Vou jejuar para poder ser salvo, também não é isso. Vou ler a Bíblia para poder ser salvo, também não é isso. Mas são meios pelos quais a gente mantém cada vez mais a nossa fé viva e ativa na presença do Todo-Poderoso. Certa vez Jesus declarou o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13, 24. O verbo porfiar no grego significa esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Então nós vamos pelejar, nos esforçarmos, nos aproximar, nos chegar mais a Deus, para que Ele modifique, transforme, nos molde, nos conceda um caráter segundo o padrão do seu reino. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo, só há dois caminhos a serem percorridos: o caminho da vida, que é o caminho da fé e obediência a Cristo, e o caminho da morte, que é o caminho onde você trilha por si mesmo sua própria vontade. Como falou o profeta Jeremias 21, versículo 8, infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, largo, o caminho espaçoso. Por que isso é assim? Por causa do desejo do coração pelas coisas deste mundo, aquilo que é prazeroso de momento,
Nele, nesse caminho largo, não há restrição nenhuma, tudo é permitido, tudo é aceitável. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Então você faz seu próprio discernimento. Tudo que eu quiser fazer é lícito, porém nem tudo convém. Porque nem tudo vai me trazer edificação ou vai me ajudar a dar um bom exemplo para o meu irmão, para o meu próximo. Então vamos buscar aquilo que realmente agrada o coração de Deus e não somente aquilo que agrada a gente. Pela porta larga é possível passar as obras da carne. Gálatas 5:19-21, lá está citada uma lista enorme de obras: prostituição, impureza, lascívia, rixas, contendas, pelejos, dissensões, heresias, facções, feitiçaria, idolatria, inimizades e outras mais coisas. Dá para ir com tudo isso. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Terceiro e último ponto para a gente ir para o final da nossa lição: a mentira dos falsos profetas. Agora o assunto muda um pouquinho, Nós falamos agora primeiro sobre a bondade de Deus, agora falamos sobre os dois caminhos. Agora vamos falar sobre a mentira dos falsos profetas. Muito cuidado com os falsos profetas, porque de aparência eles são perfeitos. De aparência são muito bacana. De aparência parece muito bem, com os verdadeiros servos do Senhor. Porém, os seus frutos os denunciam. Cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes na palavra, na oração, pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Olha onde mora o perigo, Ele tem facilidade de se infiltrar no meio das ovelhas, porque ele também está vestido de ovelha. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer a sua própria defesa. Sabedor disso, o lobo se disfarça e entra no meio do rebanho, ganha a confiança do rebanho, depois lança o seu ataque ferrenho, terrível. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. Os falsos profetas têm essa característica, levar as pessoas para o caminho espaçoso. Isso não tem nadinha, isso não tem problema, aquilo outro também não, E aí fala em Deus muito bonito, Deus é todo amor e todo misericórdia, Deus toca seu coração e tal. Então, muito cuidado, porque o evangelho não é somente flores, não. É cruz, tem cruz também, O crente, o cristão precisa ter muito cuidado e estar constantemente em oração. Uma das características de alguns falsos profetas, nem todos, mas alguns, são inclusive contra a oração. Não querem que a igreja tenha uma vida de oração constante, não, porque é aí que Deus dá discernimento e vai revelar a farsa, Então eles preferem ter com outras coisas. Muito cuidado, vida constante de oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória. Olha a característica dos falsos profetas, uma oratória tremenda. Isso não quer dizer que todos que falam bem são falsos profetas. Não, mas uma das características do falso profeta é ter uma oratória excelente, muito convincente. E as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são.
Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, que mais? Se vestirem como ovelhas, mas por dentro, como é que eles são? Lobos devoradores, lobos vorazes. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações. Veja que uns são contrários à oração e outros fazem longas orações para demonstrar piedade, né? Profetizam, mas não passa de aparência. Não passa de aparência. Veja o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5. O apóstolo Paulo fala o seguinte: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Pode passar a semana inteira jejuando, pode passar a semana inteira orando, mas se não tiver temor de Deus para se desviar do mal, é falsário. Porque a verdadeira piedade é a verdadeira dedicação a Deus. É evitar o pecado e procurar agradá-lo. Como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de Estudo, a aplicação pessoal, podemos facilmente identificá-los porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. Também podemos identificá-los por seus frutos, conforme está em Mateus 7,16, por seus frutos conhecereis. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, Mateus 7,19, Jesus diz, vai ser cortada, vai ser lançada no fogo ainda mais, né? A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Caráter e conduta, né? É aí que você percebe se o profeta é de Deus ou não. Se o profeta é verdadeiro, o profeta do Senhor, ou se é um falso profeta, né? Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta, o seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Agora vamos fazer uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi Deus, que foi o Senhor quem disse, entende? E uma das coisas marcantes na vida dos verdadeiros profetas é que eles falavam aquilo que as pessoas precisavam ouvir. A profecia, principalmente a profecia no Antigo Testamento, ela tinha o objetivo de trazer as pessoas para mais próximo de Deus, levar as pessoas a um concerto. Mesma coisa do Novo Testamento, quando a profecia serve para edificar, consolar, né, a igreja. E não acontece edificação sem conserto, não é verdade? Então é muito interessante isso. Por isso precisamos vigiar muito para não sermos enganados. O que nós precisamos não é ouvir o que eu quero ouvir. O que eu preciso é ouvir aquilo que eu necessito ouvir para a transformação da minha vida, o aperfeiçoamento do meu caráter na presença de Deus, né? Então a advertência de Jesus sobre os falsos profetas tem lição oportuna, né, para a igreja atual. Concluímos dizendo que a Bíblia revela que Deus é bom e que ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus está pronto a fazer o bem para todos e ele está fazendo isso todo dia. Ou não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do nosso Deus. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular, manchar, sujar e adulterar os ensinos de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja sobre nós e nos conceda discernimento espiritual para não sermos enganados a confiar em nós mesmos, em vez de confiar totalmente e exclusivamente na pessoa bendita de Jesus.